Preste muito atenção nessa história que eu vou contar para vocês agora. Imagine que você quer ser um super-herói, uma super-heroína. Imagine que você quer ser um super-herói e que você tem uma capa. E que quando você vestir a capa para viver a sua vida de super-herói, para experienciar a vida de super-herói, você esquece essa realidade aqui. Você esquece quem você é. E você está vivendo a vida de super-herói e não se lembra. E o grande desafio que você tem é, ao vestir a capa, se lembrar que você não é um super-herói. Esse é o grande desafio. Lembrar que não é um super-herói para voltar para a sua realidade, para a sua verdadeira vida. Então você começa a gostar da vida de super-herói, vai passando por desafios aqui, desafios ali, vivenciando várias experiências e não consegue se lembrar da vida que você tinha. Até que você se lembra, então você tira a capa e você consegue se lembrar de quem você verdadeiramente é e volta para a sua verdadeira origem. Antes de continuar, eu quero agradecer você por estar aqui comigo, por ficar até o finalzinho desse vídeo. Eu posso garantir para você, vai libertar você de muitas coisas e vai fazer você entender muitas outras coisas que até aqui você não estava conseguindo, talvez assimilar, talvez entender. Nós vamos falar hoje aqui sobre o ego, este aí que muitas vezes te deixa perdido aqui. Então, tome seu assento de preferência e vem com a gente, vem comigo nessa descoberta sobre o ego. Tudo bem? Ok, então, vamos lá. Por que eu contei essa história de você colocar a capa de super-herói? Eu trouxe isso como analogia para que fique tranquilo para entender sobre quem é o ego, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Quem somos nós? Quem é esse ego aí? O que nós estamos fazendo aqui? Ok? Então vamos lá. Eu quero começar dizendo que nós somos. Quem somos nós? Nós somos seres divinos. Nós somos uma alma divina que escolhemos viver uma experiência temporariamente humana através desse corpo, através da realidade física, que é este corpo, para a expansão da consciência, para a expansão da fonte única de tudo que há. Então, isso é quem somos nós. O que eu disse agora é quem somos nós. Ok. O que viemos fazer aqui? Experienciar a vida física. E escolhemos isso com toda certeza. Escolhemos estar aqui nesta realidade, nessa terceira dimensão. Escolhemos estar aqui, experienciando essa vida física, temporariamente física, para a expansão da consciência. Ok? Vamos lá então. E quem é o ego? O que é o ego? O ego, ele seria a capa que eu disse do super-herói.
O ego, ele é o véu do esquecimento, ele é a porta de comunicação com o mundo divino. Ele é a porta de comunicação entre essa experiência e o divino, tá? Só que ele também é o véu do esquecimento. Ele é a capa que ao vestir, esquecemos do que realmente somos, que somos seres divinos de uma outra dimensão. E precisamos esquecer para que a experiência fique completa. Precisamos do ego para que a experiência fique completa, para que a expansão realmente aconteça. Então precisamos realmente da capa para que sejamos um super-herói de verdade. Precisamos da capa e precisamos esquecer, porque senão a experiência não fica completa. Concorda comigo? Mas acontece que eu não posso deixar que a capa comande, entre no controle da minha experiência temporária de super-herói. Eu não posso permitir, eu não posso deixar que o ego sobreponha e, em vez de ser uma porta de comunicação, ele feche a porta e entre no comando da minha experiência. Porque lembra, somos um ser divino vivendo uma experiência material para a expansão da consciência, para a expansão da fonte. E quando o ego, ele é o véu do esquecimento, mas ele não está no controle, toda a cocriação, toda a criação da nossa realidade passa a ser através da fonte. Nós viemos aqui para criar a nossa própria realidade, para sermos criadores da nossa realidade, mas com base no que a fonte fala conosco, fala com o ego, porque ele é a porta de comunicação. Só que quando ele fecha essa porta de comunicação, ele esquece, nós caímos no véu do esquecimento realmente, o que é prudente, mas não pode ser o ego que comanda. Porque quando ele comanda, o que vem? Medos, competições, doenças e várias outras coisas que atrapalha, que prejudica, que deixa a sua experiência ruim, triste, sem prazer. Sabe, quando o ego, ele pergunta, ele quer ser a porta, quando ele abre a porta da comunicação com a fonte, a experiência é prazerosa, a experiência é saudável, a experiência é de prosperidade em todas as áreas, com equilíbrio em todas as áreas. Quando ele entra no comando, ele fecha a porta de comunicação com o divino e aí ele espalha o terror. Eu sei que não está sendo fácil escutar isso, mas é uma verdade que vai libertar. Eu estou trazendo da forma como eu aprendi, de uma forma bem tranquila. Foi bem tranquilo para mim entender e aceitar. Por isso eu estou trazendo para vocês de uma forma bem tranquila e de fácil aceitação. Quando a gente fala o ego, ele fechou a porta, não passa a impressão que ele está separado
Não passa essa impressão? E, entre aspas, ele está mesmo, porque quando ele fecha a porta, ele acaba com a comunicação com a fonte, ele criou então a dualidade. As dualidades. E criou, a partir da dualidade que ele criou você e Deus. Como se nós estivéssemos separados da fonte. Nós não estamos separados da fonte. E não existe o ego fora da fonte. Quando a porta está aberta, como a ponte de comunicação, a porta aberta para a comunicação com o divino, não existe o ego e o divino. Existe apenas você como um ser divino. Quem nós somos? Um ser divino vivendo uma experiência temporariamente humana através da porta do ego, que também é um ser, faz parte desse divino. O que acontece? Ego, vou dar um exemplo, ego, divindade, divino. Ele está dentro, ele não está separado, ele está dentro. Quando existe a comunicação, ele está dentro. Ao saber disso, o que muda? O que muda? Começamos a perceber a separação. Começamos a perceber que o ego, está tentando criar uma vida independente do divino. Sabe a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela aprende conosco. Concorda? Ela vem aprendendo conosco. Ela não pode tomar o lugar do humano. Não deve. A mesma coisa é o ego. O ego, ele aprende com o divino. Ele recebe da fonte para criar a experiência temporariamente humana. Com facilidades, com alegria, com tranquilidade, com prazer, que é isso, com equilíbrio, com respeito, com amor, porque é exatamente isso o combinado. É exatamente isso que combinamos antes de vir para essa terceira dimensão. Quando ele fecha a porta de comunicação, porque ele é a personalidade desse corpo, dessa matéria. Ele é responsável pela personalidade da matéria. Quando ele fecha a porta, ele diz, olha, agora existe eu e Deus, eu e a fonte. Ele cria dualidades, ele faz com que a gente acredite que somos o super-herói ao colocar a capa. Lembra da analogia? Ele faz acreditar que somos o super-herói. E podemos esquecer que o ego é só uma capa, é só uma vestimenta, é só uma persona, é só um personagem. Entende? Mas a realidade mesmo é que somos um ser divino experimentando a matéria de forma bem realista. Mas não podemos esquecer que o ego está dentro da fonte. Ele é uma criação da fonte. Ele pertence à fonte. Ele é da fonte. Ele não comanda a fonte, mas é comandado pela fonte. Gente, é longo, muito longo esse assunto, mas eu vou encerrar aqui para não ficar muito grande. E a partir daqui,
Vamos conversar muito, mas muito mais sobre esse assunto, para que você tenha uma experiência temporariamente humana infinitamente mais leve. Seja feliz, se sinta abençoado, abençoada, merecedor, merecedora. Se sinta feliz aqui e entenda que a hora que tira a capa, acaba as dualidades. E aí a gente volta para casa, volta para a verdadeira essência, que é o que nós somos, para a consciência, que é o que nós somos. Ok? Beijo grande no seu coração. Aguarde por Camila aqui na terça-feira. Tchauzinho.